um novo podcast. Hoje nós vamos tratar de governança, ESG e um pouquinho mais desses dois pilares aqui no nosso podcast, J. Santos Insight. E no dia de hoje eu tenho o prazer de convidar dois executivos do segmento de previdência complementar e eles vão aqui se apresentar, na verdade. Vou começar com as damas, posso chamar de Paula? Pode. Então, com a Paula e o nosso amigo Chico Fernandes. Chico, eu posso deixar ela se apresentar primeiro? Claro, Primeira claro. dama, por favor, Paula. Eu sou a Paula, eu trabalho na PFM, né? Eu sou a líder lá, né? Sou CEO. Há bastante tempo, né? A gente tem a PFM já desde 98, né? 97. Então, a gente está trabalhando junto desde 2004. É uma vida, né? Que a gente tem voltada principalmente para fundos de pensão mesmo. A gente trabalha com mercado segurador, com financeiras, né? Mas o nosso grande foco mesmo ainda são os fundos de pensão, né? Então, são a que a gente mais trabalha. E a gente gosta desse segmento, que ele é encantador, né? Pode. Chico, posso chamar de Chico Claro. Fernandes? Sim. E o Chico, o que te picou para você estar nesse evento como empresário? Porque é um segmento muito importante. Gente, olha só, quando eu falo de importância de segmento, eu acho que aqui a gente tentar transferir sempre de uma maneira mais leve e, ao mesmo tempo, assim, prática. Assim, o segmento, tanto deles como da J. Santos, é de previdência complementar ou previdência privada. O fundo de pensão, tão falado. Este é o segmento. E olha só, nós estamos num segmento, ou um setor, para alguns, com mais de 8 milhões de vidas beneficiárias, com mais de 15 mil executivos e tudo isso representando 13% do PIB brasileiro. Mas vamos voltar aqui no Chico. Quem é o Chico? Fala para nós. Eu sou o Chico Fernandes, sou sócio fundador da PFM, Consultoria e Sistemas. Como a Paula disse, é uma empresa já desde 1997 no mercado, a empresa já completou 28 anos. E durante esse tempo todo, a nossa grande paixão é contribuir com os nossos clientes para ter uma gestão de riscos especializada, né, desenvolvida. Esse é o assunto que a gente mais tem trabalhado durante esse tempo todo, é o gerenciamento de risco, que é um tópico bem importante dentro desse tema mãe, que é a governança corporativa, né? Olha aí, agora você já me deu uma deixa, eu adoro quando é assim. Governança corporativa. Talvez você, líder que está aí do outro lado, que já é empresário há alguns anos, esse termo para você já é conhecido. Mas aqui não tem termo conhecido, a gente explora para deixar de maneira transparente e assim, lúdica, quando possível. Governança corporativa, em previdência complementar, nos fundos de pensão, quais são os principais drives? O que traz um dirigente de fundo de pensão a pensar em governança corporativa? A governança é um fundamento, né? Para o sistema de previdência complementar funcionar bem, foi necessário montar uma estrutura de governança, inclusive com regras, né? com normas, né? Colocadas, obrigatórias, né? Então, assim, porque é muito importante. A governança dá uma garantia. A governança garante, por exemplo, né, que você tenha participação, representatividade, né? Então, os participantes dos fundos de pensão, que são as pessoas, os segurados, a gente poderia dizer assim, né? No nosso segmento se chamam participantes. Os participantes, eles são representados, eles elegem, né? Conselheiros que participam de conselhos deliberativos, conselhos fiscais, né? Então, assim, a primeira coisa, a governança garante representatividade. Depois, ela garante também especialidade, ela garante segregação de funções, né? Papéis específicos, né? Aqueles que estão num papel deliberativo de tomar decisão, separados daqueles que estão num papel de controle, de fiscalização, que é importante também para a prestação de contas, né? Então, assim, a governança corporativa é um tema
que assim, ele se desmembra e ele penetra em vários assuntos, em várias práticas, em várias características mesmo, até estruturais, né, estrutura organizacional dos fundos de pensão. E nesse penetrar, assim, quase que assim, inspirar as diversas práticas, diversos processos dentro das organizações, ele garante essa representatividade, essa prestação de contas, transparência, né? Então assim, governança corporativa, houve um momento, vocês vão se lembrar, em 2004 nós tivemos uma resolução muito importante, que é uma norma, a Resolução 13, né, que na época do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, hoje seria o CNPC, na época era o CGPC. Essa Resolução 13 obrigou, né, os fundos de pensão a investirem muito mais, né, na governança corporativa. São 21 anos já, completamos agora, mês passado, em outubro, 21 anos. É a maioridade dessa Resolução 13, né? E nesses 21 anos, a governança corporativa melhorou muito nesse segmento. Se tornou um destaque do segmento, né? E por conta disso, aí vem as consequências boas, né? Os resultados melhoraram, né? Os problemas diminuíram, né? Aquelas questões. Hoje em dia até a gente ainda, de vez em quando, vê uma notícia, tem um rombo num fundo de pensão tal, né? De muita gente que não entende bem como é o segmento, porque às vezes um rombo parece que pegaram o dinheiro, tiraram o dinheiro de lá, mas não é assim, né? Tem certos detalhes de como se mede resultado que afetam, às vezes, por causa de fatores que estão fora do controle dos fundos de pensão. Por exemplo, um aumento da longevidade dos participantes pode levar a um aumento do passivo atuarial. Quando você olha aquele passivo contra tem um rombo aqui, está faltando dinheiro. Então, assim, essa Resolução 13, ela trouxe muito menos problemas, tem muito menos notícias ruins dos fundos de pensão. Eu não tenho dúvida disso. Eu vivenciei todo esse período de 21 anos aí dessa resolução. É muito diferente. A qualidade que a gente tem, a solidez do sistema como um todo hoje é muito maior. E isso se deve à boa governança, né? Bom, Francisco, ou Chico, daqui para frente, tá bom? Você falou em governança, falando em governança corporativa, e no fundo de pensão ele tem toda uma legislação, pelo que eu estou entendendo. Nesse primeiro momento você falou que tem representação dos funcionários, de quem põe dinheiro nos fundos de pensão. Isso é lei. É isso? É lei. Perfeito. Então vocês veem quanto é importante ter uma legislação forte. Ele também, né, o nosso Chico, citou aqui uma legislação que, pelo visto, deu um norte, ou melhorou, ou fortificou o sistema de governança da Previdência Complementar nos fundos de pensão. Francisco, Chico, essa legislação ela vale para qualquer segmento da Previdência Complementar, setor público, privado? É uma legislação única ou como funciona? Sim, essa resolução é para todas as entidades fechadas de previdência complementar, todas elas. Algumas, para todos, abriga todos os planos de benefício. Os planos são entidades, cada plano é uma entidade dentro, né, contabilmente falando, é uma entidade. Um plano ele tem uma personalidade jurídica até, com CNPJ mais recentemente até, né? Então, os planos também são abrigados por essa legislação. Ela não diferencia entidades que sejam de Lei 108 ou Lei 109, né? Setor público e privado. Setor privado, ela não diferencia, ela é para todas mesmo, né? Ela faz referência à complexidade, porte. Então, dependendo, embora ela não tenha regras assim específicas, isso pode, isso não pode. Se você for grande, você tem que fazer isso. Se for pequeno, não precisa. Ela é muito suave, e essa suavidade, né, um jeito de falar, mas essa suavidade é uma fortaleza, né, é um ponto muito forte dessa regra, porque ele reconheceu as diferenças, ele não fez regras que seriam demasiado fortes, né, para pequenos e fracas para outros maiores, de acordo com a sua complexidade e porte,
Por exemplo, né, você deve fazer uma boa gestão de riscos. Então, o que naturalmente para uma entidade maior, mais complexa, a gestão de risco vai ser diferente em termos de atividade, de sistemas, talvez, do que numa menor. Então, a única coisa é que ela faz essas observações sobre reconhecendo sua complexidade e seu porte, mas todas são obrigadas, né? Porque Bom, quando ela saiu não tinha S1, 2, 3 e 4, né? são níveis. Eram os níveis de, né, de classificação das entidades, né? De previdência fechada. Então, assim, né, quando ela saiu, ela foi um avanço, né, para todos os segmentos, não só para os fundos de pensão, porque ela saiu bem específica, já tinha saído outras legislações de bancos, de seguradoras, para esse tipo, né, de governança, de melhorar a governança, para garantir, reduzir a possibilidade dos riscos se realizarem, né? Então, quando veio para o fundo de pensão, ela veio bem estruturada, ela ajudou mesmo o setor de previdência a pensar o que era governança, o que era que tinha que ser constituído, qual o papel específico, mais detalhado dos conselhos, da diretoria, dos líderes, né, dos gestores. Então, ela fez um, um, assim, um papel bem importante Definindo papéis. isso, definindo Quem papéis, quem é quem, até onde estrutura, vai. falando de gestão de risco também, mas ela falou várias coisas importantes para o segmento. E quem começou e, né, se dedicou desde lá para cá nesse tipo de abordagem, com vigor, né, com cuidado, com afinco, né? Tá ótimo. Tem uma governança maravilhosa hoje em dia, está firme, tem, né, tem planos consistentes, que não tem problema né, de déficit, de nada, e contribui, né? Contribui para o segmento, contribui para os 8 milhões, né, que você falou que tem de participantes, né, Eu acho que eu vou até pegar aqui essas questões dos números que a gente falou, né? Porque nós falamos aqui de 13% do PIB, gente. 13% do PIB, 8 tá vendo? milhões de vidas. Então, eu digo que nós três aqui trabalhamos para esses 8 milhões de vidas, Isso. porque nós temos negócio Isso. para previdência complementar. E nos obriga a entender um pouco mais, um pouco mais não, entender mesmo o que é o ESG, né, o ASG para alguns. Nós temos um episódio só falando dessa questão, mas o Francisco e a Paula, eles estão aqui naquela questão da governança, que é muito sério. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, vocês decidam. Para proteger 13% do PIB, quando a gente fala em governança, qualquer pessoa, porque você falou que tem eleição, tem indicação, essas pessoas que falam, decidem por aí os 13% do PIB, qualquer um pode participar desses cargos ou tem que ter uma especialidade? Eu sei que eles falam muito de investimento, mas será que é qualquer um que pode sentar no cargo lá de um dirigente? Bom, essas são legislações posteriores, né? Que vieram para a certificação dos dirigentes, né? Então, todos os dirigentes, né? Às vezes, às vezes tem maioria, né? Dependendo do tamanho, mas a maior parte dos dirigentes são certificados hoje em dia, né? Naquela época não precisava, não tinha essa legislação, mas eles são certificados, eles têm que ter né, habilidade, além das habilidades pessoais, eles têm que ter conhecimento sobre investimento, sobre pessoas, sobre, né, sobre governança, sobre gestão de risco, tudo isso foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Você tem, mesmo que você tem os indicados vêm da patrocinadora, né, das patrocinadoras, e devem vir já com certificação, habilitação e certificação. Os eleitos também devem ser habilitados e certificados, não importa de que área seja a patrocinadora. Entendeu? Você pega um setor de refrigerante, né? Pode ser um engarrafador lá, se ele for eleito lá por... Tem que cumprir a lei dos legislação dos requisitos. E, portanto, tem que entender de investimento, de pessoas, né, de gestão de risco, de contabilidade, né, de demonstrações financeiras. Tem que saber o que está acontecendo, né? Tem que fazer parecer do Conselho Fiscal. Você vê que você tocou na questão que é a profissionalização de uma forma contínua, né, porque tem o dever fiduciário.
Ou seja, tem pessoas que estão assinando cheque, né? Vou colocar um cheque dos 13% do PIB. Agora, Francisco, ou Chico, nosso amigo, você falou da CGPC 13, que trouxe essa visão técnica mais aprofundada sobre a governança. Qual que foi as primeiras recomendações que essa legislação fez? E se você puder atualizar, que você falou que já tem um tempo aí, 20 e poucos anos, né? O que ela trouxe mais de ganho para as entidades? Primeiro, o que ela exigiu no começo? E hoje, como é que as entidades estão se comportando? Elas estão bem equilibradas nos controles internos? O que elas... Você pode dar uma visão desses 21 anos? Olha, assim, essa resolução, ela foi meio revolucionária, né? Assim, ela deu muito trabalho. Eu me lembro bem, ela veio em outubro de 2004 e as entidades tinham um prazo até março de 2005, final de março, para fazer planos para se adaptar àquela norma. Então, você tinha que produzir planos, né? E esses planos tinham nós precisamos fazer um código de ética, foi uma exigência, tem que ter um código de ética, né? E aí os planos podiam mexer com essa questão, porque o que a Paula acabou de falar, tem um problema de aportar conhecimento, porque você tem, né, nesse sistema representativo, mas não é só porque ele é representativo, quer dizer, você pegar um contador, né? Eu sou contador. Pegar um bom contador, colocar num fundo de pensão, ele precisa se adaptar àquela realidade. Assim também um gestor de investimento, você vai ser... mas eu estou há anos, sou gestor de um fundo de investimento, sei o mercado financeiro. Ok, mas aqui você vai ter que pensar um pouco diferente, porque aqui é o longo prazo, aqui sabe? Então, qualquer um que chegar num fundo de pensão precisa se adaptar. Né? Então, tinha um problema na Resolução 13, que era esse de aportar conhecimento. Né? E isso é uma coisa muito importante e ela promoveu. Ao longo dos anos, então, ela só falou, nesse aspecto específico, a resolução dizia que tinha que ter competência profissional, tinha que ter as pessoas têm que ser, não me lembro se o termo era habilitado, mas tinham que ser habilitados para exercer aqueles cargos de governança, né? Depois vieram, por exemplo, a certificação, foi uma grande solução. Como é que nós vamos saber se as pessoas estão habilitadas ou não? Vamos certificar, isso, vamos pontuar, então vamos pontuar a certificação, também tinha certificação por experiência, e aí você vai depois revalidando esses certificados, esses pontos vão expirando. Então, hoje em dia, nós temos um sistema que é muito dinâmico nesse aspecto aí. Em outras coisas que a resolução fez, ela instituiu uma obrigatoriedade, essa é muito importante, isso aqui. Uma obrigatoriedade para que todos os fundos de pensão instituíssem um processo capaz de identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos que afetam. Então, ele instituiu um processo de gestão de risco. Isso era obrigatório, então é para todas, mas continua, mas cada uma podia fazer este processo de acordo com a sua complexidade, seu porte, é um bom processo de gestão de risco para a Previ, que é o maior fundo de pensão do país, é bem diferente de um bom processo de gestão de risco para uma entidade entre as menores, ok? Então, isso estava respeitado na resolução, mas era obrigatório instituir o processo. Né? Continua obrigatório. Ela trouxe a obrigatoriedade, ela fez uma outra obrigatoriedade, mas esta foi a que resguardou o sucesso, na minha visão, da norma em si. Da longevidade sucesso, da norma. Né? Porque a gente tem muito aquele esquema de lei que não pega no país. Né? Essa foi fundamental para essa resolução pegar, que ela tinha um artigo que obrigava o Conselho Fiscal a elaborar um relatório de manifestação, portanto, se manifestando sobre a qualidade dos controles internos semestralmente. Então, cada uma dizia, para mim, vamos pegar o exemplo da gestão de riscos novo, para mim, eu vou fazer avaliações
anuais, né? Mas aí tinha um cara guardião, se você está fazendo avaliação, deixa ver, quero saber, e vai poder se manifestar, dizendo assim, olha, não estou gostando muito dessa avaliação, ou estou satisfeito, tá bom assim, né? Enfim, então essa disposição de colocar o Conselho Fiscal com a obrigatoriedade de gerar um relatório de manifestação, né, semestral, fez com que a resolução em si funcionasse nesse sentido, porque tudo que ela trazia deveria estar, né, ser verificado pelo Conselho Fiscal. Isso foi muito importante e foi determinante para o sucesso mesmo da norma, para a contribuição que ela trouxe para o sistema. Isso. E por que foi, né, determinante? Né? Porque o Conselho Fiscal é independente para fazer. Então, ele ajudou, a resolução ajudou também a gente ter uma governança melhor nesse sentido de boa segregação. Isso. O Conselho Fiscal é independente para fazer isso. Portanto, tinha práticas, né, antigas, hoje não existe mais. Por exemplo, fazer Conselho Fiscal participando de reuniões onde se delibera sobre investimento. Antigamente, antes da Resolução 13, mas por que isso? Né? Poderia, como era argumentado, não, a gente faz isso para ganhar tempo, né? O Conselho Fiscal já fica sabendo o que tá acontecendo, tal. Ele não vai não participa da deliberação, né? Mas ele já está sabendo, enfim, né? Por trás disso aí sacrifica a independência, condena a independência do Conselho Fiscal. Se ele está lá, né, ele, mesmo que ele não tenha voz nem nada, na hora que ele for avaliar esse investimento, alguém vai levantar a mão e dizer, não, Excelência, Vossa Excelência estava presente no dia que nós decidimos isso. Então, assim... Em governança, isso é conflito de interesse. Isso não é nada parecido com uma boa prática, né? Eu assino... Isso. Eu libero. Isso. É isso. Quer dizer, se você já estava lá, se você não está de acordo, você já deveria manifestar. Se você manifesta, enfim, não tinha uma boa segregação. Isso não era comum, não, tá? Mas eu já vi situações antes da Resolução 13 onde existia essa prática, né? Não era mal intencionada, não, só era um jeito de fazer e tal. Tem uma questão importante, desculpe, porte. Isso. Às vezes o porte do negócio, o porte da instituição, aqui é lógico, nós estamos falando dos fundos de pensão, pode ter milhares de vidas ali, mas tem alguns milhões, mas a legislação, assim, para quem tem 1 milhão e para quem tem 50 milhões, tem algumas diferenças? Tem, mas a legislação obriga uma série de coisas que a pessoa tem que entender. E, olha só, vou perguntar para o Chico agora. Ô Chico, quando você fala que tem um Conselho Fiscal que tem um relatório de manifestação, então eu já entendi que veio de uma lei, portanto é obrigatório. De quanto em quanto tempo esse relatório é assinado? Porque eu já vi relatório sendo assinado em 18 meses e falo, 18 meses já aconteceu tanta coisa. O relatório é obrigatório, é semestral, né? Você tem que ter, no final de um semestre, né, ou seja, 30 de junho, o Conselho Fiscal é obrigado a emitir seu relatório sobre o semestre anterior, 31 de dezembro do ano anterior. E 31 de dezembro ele tem que emitir seu relatório sobre o primeiro semestre daquele ano. Então, é semestral, é obrigatoriedade, né? Não existe na minha leitura, né, uma vedação que se fizesse mais rápido que isso, tal, mas é um mínimo, né? E a prática é que todos fazem semestral mesmo, até porque não é que as reuniões de Conselho Fiscal são semestrais, né? Sim. Mas assim, não haveria tempo e pauta para você toda hora estar fazendo o relatório de manifestação. Então a prática acabou sendo a que está na norma mesmo, de manifestações semestrais. Porque não dá tempo das informações serem produzidas, né? Entendeu? Você finaliza o semestre, o ano, né? Você finaliza em abril, mais ou menos março, abril. Não tem tempo para você sair, né? Março, abril, maio, junho. É esse tempo. Então, se você começar a fazer em mais curto prazo, você não consegue as informações. Então, esse é o prazo menor que teve, foi, né, assim, que eles conseguiram ajustar melhor, de 6 em 6 meses você ter um relatório sobre a situação anterior, né, do semestre anterior. Isso fez uma diferença grande, sabe?
E a Resolução 13 tinha mais uma outra coisa, que além disso, ela dava importância para os participantes. Então, apesar dela falar muito de gestão de risco, falar de governança, dessas coisas todas, ela citou a relevância dos participantes, a relevância de você cuidar, né, do objeto do negócio, né, que era você fazer previdência de verdade. E Né? pagar benefícios. Pagar benefícios. Quem me Então, garante que eu vou isso. receber? Então, ela deu valor para o processo, próprios processos, né, de investimento, atuarial, benefícios, sabe? Tinha bastante enfoque disso, né? Então, e as entidades se desenvolveram com essa ideia, né? A educação financeira mesmo, ela se desenvolveu por causa disso, né? Veio na sequência, veio por causa disso, porque você começou a entender que você precisava explicitar para os participantes quais eram as condições deles com relação àquele benefício que ele vai ter lá na frente, né? Sim. E é muito difícil você ter uma ideia hoje de que o quanto que é o seu benefício lá, se aquilo é o suficiente, tá bom, tá ruim. Principalmente se você pensar isso no começo dos anos 2000, né? Pensa bem, né? Hoje é mais fácil, as pessoas têm mais uma ideia, têm mais informação. Naquela época era mais difícil, mas ele tinha uma importância isso também, né? Então, além do código de ética, teve políticas para eles desenvolverem, né? Teve desenvolver como é que é? Ouvidoria, as ouvidorias, tudo isso veio daquela governança. Foi um trabalho bem grande mesmo, que foi uma contribuição para o desenvolvimento da governança. E aí que está. Esse é um negócio que veio para ficar de verdade, contribuiu com o desenvolvimento, com a valorização dos fundos de pensão, né? E com o objetivo principal, que era garantir mesmo os benefícios futuros. Porque senão, né, podia ter, que era o que ele falou antes, né? Você ouvia bastante notícia, né? Ah, tal fundo tem um problema, o outro tem outro problema, né? Por quê? Porque sem governança é mais difícil de você garantir que a estrutura toda esteja para um objetivo único, né? Perfeito. Então, isso daí, né, fez muita diferença. Vou provocar, posso ir um pouquinho, só para o público que está aqui, nem sempre está na cadeira de um dirigente ou assessorando o fundo de pensão, mas eu quero que vocês entendam a complexidade de uma maneira que, assim, tem governança, invistam, né, numa previdência complementar, aberta ou fechada, a legislação é muito forte. Agora, para o nosso amigo Chico, é o seguinte... Vou falar que invisto na fechada. A aberta é mais cara. Olha aí, mas é isso mesmo. Mas como a gente defende assim, previdência para todos, então ache o que é melhor formato para cada um. Isso mesmo. Falando economicamente, eu diria que o sistema fechado hoje, se você tem acesso a ele, seja a uma entidade associativa ou seu fundo de pensão da sua empresa, faça a adesão, a questão da governança está garantida, mas se você entende um pouquinho de matemática, imagina o seguinte, no futuro, em 15, 20 ou 30 anos, entre você estar investindo numa entidade fechada, como a gente está colocando aqui, uma aberta, banco seguradora, seu capital, no mínimo, seria uns 30% maior. Ou seja, falando do capital de 1 milhão, você teria 1 milhão na fechada. Na aberta, seriam 700 mil. Então, o número conta sim. Agora, Chico, você falou do relatório de 6 meses, essa é a legislação. Agora eu tenho que trabalhar aqui a favor dos participantes, dos nossos ouvintes. Eu acho que 6 meses ele é longo, quando eu falo de manifestação, porque se ele é a cada 6 meses, então eu estou imaginando um ciclo de 6 meses, que tem mais 6 meses para eu fazer um relatório sobre os 6 meses passados. É isso? Então, janeiro a junho, eu tenho até dezembro para me manifestar sobre algo que pode ter acontecido no mês 1. Exatamente. Bom, aí eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse meio do caminho, sabendo um pouco sobre a sua empresa, como a PFM ajuda esse conselho fiscal, né, essa diretoria, esses conselheiros, para que eles enxerguem, eles não vão emitir relatório diário, nem mensal, é semestral, mas é sobre algo que aconteceu há 11 meses, 8 meses, entendeu? O semestre passado, no dia a dia, na prática, com o seu olhar por aí.
o que se implementou, o que eles fazem para apoiá-los, para controles internos, é isso que você falou? O que eles têm? Bom, Assim, isso é olha, uma das coisas que a gente faz para ajudar, né, Sim, se é a sua pergunta, é assessorar os conselhos fiscais para elaborar esses relatórios. Os conselheiros, em geral, né, conselheiros fiscais, sobretudo, não têm tempo total dedicado ao fundo de pensão. Né? Então, assim, eles precisam de braços, né? São de pessoas que vão colher os dados, elaborar, avaliar situações, né? Para poder dizer, para poder chegar a uma conclusão como conselheiro, se vai bem ou não vai bem, qual é a manifestação que ele vai fazer. Então, uma primeira contribuição que a gente dá na PFM é essa, de assessorar os conselhos fiscais. Esse assessoramento vai fazer a gente estar em campo muito mais junto no dia a dia do que um ano que você falou. Pô, as coisas de janeiro só vão aparecer em dezembro. Assim, você já está muito antes trabalhando e acompanhando esse dia a dia, né? Embora os 6 meses sejam data limite, tá? Não tem problema você fazer antes, mas, enfim. Uma segunda coisa que eu acho importante mencionar, mas aí as coisas começam a se detalhar um pouco mais. Olha só. Pense, por exemplo, riscos de conformidade com legislação. Né? É do interesse da organização e do Conselho Fiscal, portanto, que as regras, né, que afetam aquela entidade eles sejam cumpridas. Né? Você pode pensar uma regra simples, do tipo recolher o DARF da folha de pagamento na data correta. Né? Eu fiz a retenção do imposto de renda, da folha de benefício, tem que ter uma data para pagar aquele DARF. Se não pagou, vai ter uma multa de atraso. Né? Então, assim, é uma coisa simples, mas é uma tarefa que exige, então... acompanhamento. Acompanhamento. Então, assim... Evidenciação, Então, a né, gente tem um serviço também que é este de monitorar a conformidade com normas. Né? Não dá para monitorar todas as normas, porque você imagina um fundo de pensão aqui de São Paulo, ele vai ter as regras previdenciárias, as regras fiscais federais, estaduais, municipais, ele tem que controlar o IPTU do prédio que ele está ocupando, né? Enfim, então é muita regra, mas a gente olha as regras, principalmente as previdenciárias, né? Mas também as fiscais, né? Essas com vencimento de tributos e tal. Essa é uma segunda forma de ajudar. Está olhando para um risco específico, que é o risco de você sofrer uma penalidade porque não conseguiu garantir conformidade com uma lei aplicável. Tem outros serviços que a gente olha para todos os riscos. Vamos fazer isso é muito importante para o Conselho Fiscal. E aí não só para o Conselho Fiscal, não. Isso é perguntar para o dirigente, para os dirigentes. A avaliação de risco ainda, né, assim, ela é uma forma da gente ajudar na governança, mas para os dirigentes. Por quê? Porque eles começam a se orientar para os riscos principais. Então, ele com uma avaliação de risco global, né, então, toda que é feita, um mapeamento, né, uma matriz que diz esse aqui é mais alto, eu tenho controle, esse aqui é mais baixo, mas eu não tenho controle, ou qualquer coisa desse gênero, ele vai decidir quais deles ele vai se direcionar, né? Vai tomar mais cuidado. E aí, isso é de todo dia. Ele vai todo dia. Esse aqui é o risco maior, mas eu também tenho mais retorno e eu vou tomar conta dele com mais cuidado, mas eu vou nesse daqui. Eu topo esse risco, né? Tenho apetite a risco. Aí tem uma série de outras maneiras que são desenvolvidas, né? E que a gente também dá suporte, mas é já na área da governança mesmo, dos dirigentes, né? Dos gestores e dirigentes. Eles passam a tomar decisão com base em risco. Né, risco e controle, né, que é o controle internos que você falou. E aí você tem um desenvolvimento muito grande de possibilidades de você fazer melhores negócios, né, ter longevidade. Né, Agora, toda hora vocês falaram em risco, controle de risco, o pessoal aqui entender. Quantos riscos eu diria assim, não sei dizer se tem um mínimo ou um máximo,
Quando eu falo de risco, eu sempre brinco com a analogia, gente. Acordar, respirar, saiu de casa, tem É risco. risco. Agora, no fundo de pensão, quantos mapeamentos de risco são possíveis ou, em média, são feitos entre uma pequeno e uma de grande porte? Um número. Olha, aqui, Não é para se assustar, não, gente. é que aqui a gente, o jeito que você vai Ou é contar, por área. então, o então, jeito são que você as vai áreas. contar vai fazer muita Muita diferença, né? Perfeito. Mas assim, ó, do jeito que a gente conta, então a gente trabalha com dicionários de riscos. Os dicionários eles olham para as causas dos riscos, tal, né? E Boa. num dicionário típico de um fundo de pensão, a gente tem de 40 a 50 riscos. Então, por exemplo, você pega risco de falha humana. É um tipo de risco, né? No nosso dicionário é um. E aí, quando você vai olhar, mas a falha humana afeta quantos processos, quantas transações, quantos Vai dando um negócios eu faço que estão sujeitos à falha humana, que é um tipo de risco muito comum, né? Tudo que é feito por pessoas Sim. pode ter uma falha que pode gerar uma perda. Então, assim, quando você olha, isso tem uma multiplicação. Esse um cara aí, esse um risco vai para N processos, né? Tipicamente, assim, numa avaliação bem feitinha, bem otimizada, os nossos 40 riscos vão gerar 400 a 500 pares risco-processo. Então, aí você analisa olha, por processo, né? aí eu associei aí peguei falha humana, falei, eu tenho falha humana no processo 1, 2, 3, tipicamente isso vai dar 400 a 500 riscos aí já num nível, olhando para os processos típicos também de um fundo de pensão. E aí você vai pensar quantos controles eu posso ter para cada um desses riscos, e está um terceiro passo aí. Você vai ter aí, em média, numa avaliação ótima, bem feita, a gente vai ter que analisar 2.600, 3.000 controles. Mas isso aí você precisa de técnica, tudo bem? Porque pode parecer, pô, mas você não vai fazer outra coisa. Você vai passar o ano, ok? E não pode ser assim. Esse negócio tem que ter técnica, tem que ter um jeito de otimizar para você levar isso, como a Paula falou, para decisão. Eu diria assim, tem que ter uma metodologia. Aí eu quero perguntar, Isso, o que você metodologia. está falando? É uma metodologia disponível no mercado, qualquer um? Você falou aí no dicionário, né? É uma coisa que eu compro, esse dicionário e tento fazer, ou é uma coisa própria, com a experiência que você foi desenvolvendo? Porque só os 40 que eu vi que eles podem gerar esses... Então, assim, é humanamente possível você fazer isso sem ter, primeiro, um método para acompanhar, sistema para acompanhar. É isso que você... É isso. Isso. A PFM desenvolveu um método. O nosso jeito de usar dicionário não é comum. Ele otimiza muito a comunicação e a decisão. O que eu faço para, na hora que eu já mapeei isso tudo aí, o que eu faço? O que está fora do meu apetite, como a gente fala em gestão de riscos, né? Então, você precisa de um método para fazer isso. Nós temos um jeito de fazer, um método que a gente desenvolveu na PFM, se chama ACBP, Avaliação de Controles com Base em Padrões. O método ACBP, né? Avaliação de Controles com Base em Padrões. Esse método é um método que otimiza esse processo, é uma metodologia que envolve como tratar isso, que olha o controle e que dá uma informação muito, muito útil para a decisão. Então, ele é um método de gestão, né? Ele é para a gestão de risco, é para se tomar decisão mesmo. Se você joga a pergunta, né, para uma entidade, seja um fundo de pensão, uma empresa, qualquer entidade, qualquer organização que usar esse método, se você joga para ela a pergunta, qual deve ser a minha prioridade em termos de ação para melhorar meus controles, ela vai ter uma resposta. A gente tem um jeito de falar, sua prioridade é esta aqui. Esta é a lição, as 10 primeiras ações que você deve fazer. E para responder a essa pergunta, de uma maneira boa, né, você tem que pressupor que o seu método é capaz de ser abrangente. Então, esse negócio de partir de 40, virar 400, 500, virar 3.000, né, controles,
isso é uma avaliação abrangente. Então, ela é adequada para você responder essa pergunta, qual é a minha prioridade, né? Os métodos, né, as metodologias mais comuns, elas seguem um caminho. Então, a abrangência é a palavra-chave aqui, né? As metodologias mais comuns utilizadas em gestão de riscos, primeiro elas trabalham o dicionário de uma forma diferente. Ela vai olhar o dicionário, em vez de ela falar, eu tenho risco de falha humana, ela vai falar, eu tenho risco de pagar o DARF em atraso. Ela olha para o evento. E não pergunta por quê. Por que você está pagando o DARF em atraso? Por quê? Se for porque o funcionário esqueceu, é um tipo de remédio. Se for porque o sistema falhou no dia de gerar a transação, é outro remédio. Então, assim, a primeira coisa é essa, é fazer essa lista, ela vai ser uma lista maior. Ela não vai ser uma lista de 40 riscos, ela vai ser uma lista de 800 coisas. E você vai olhar cada uma delas em profundidade. Aí a palavra-chave aqui é profundidade. Vou testar, vou sentar com o cara. Muitas vezes você vai para um caminho de auditoria, vou colher evidência de como você está fazendo, como você está controlando, para testar a efetividade do controle. Aí eles escolhem alguns para ir para a profundidade. Pronto, né? esse é o ponto. Tá Então, certo? a profundidade, ela exige escopo. O auditor chama isso de escopo. Você tem que falar o escopo antes, planeja o escopo, lógico. E aí você vai, dentro daquele escopo, você vai em profundidade. Isso é bem importante também. Mas aí você não vai responder essa pergunta, o que é o mais importante de tudo, você não está olhando tudo. Você vai responder a pergunta assim, o que eu faço para este caso? Então, assim, né, o que a gente procura na PFM hoje em dia é combinar o método ACBP, né, com procedimentos de teste, procedimentos do mundo da profundidade, para conciliar uma avaliação de risco que né, considere... Que dê as duas informações. Né? Eu dou uma informação para a gestão, de qual é a prioridade para o gestor, você cuida disso. Isso, trabalha em cima disso. É nesse risco, nesses controles, você trabalha em cima disso que vai dar certo. Em compensação, eu ainda do lado, paralelo a isso, eu vou validar os controles relevantes, aí tanto faz, aí posso fazer por probabilidade, qualquer coisa, os controles para eu ticar para saber se os controles estão sendo desenvolvidos de maneira correta, com profundidade adequada, tarararará, porque aí eu posso voltar lá no executor e corrigir. Falar, olha, isso aqui, por mais que a gente tenha dito, isso aqui ainda está errado, não pode sair errado. Né? Então, você dá uma informação de processo e dá uma informação de decisão. As duas coisas passam disso. Então, a PFM contribui de duas formas, né? Quando ela utiliza o método da CBP, ainda assim ela faz a certificação posteriormente. Né, que é uma segunda linha, né? Ainda a gente nem fez uma auditoria ainda, né? Não é a terceira linha, mas a gente usa isso que é para validar as coisas para a entidade. Então, assim, a gente tem uma... E assim, de verdade, ó, foi ele que bolou esse ACBP, tá? Foi ele, tá registrado, Está registrado, é uma metodologia registrada, ele pensou em padrão, né? O que é você comparar o que você tem em relação a um padrão. É muito legal isso, porque você fala assim, ó, isso é boa prática. Eu tenho 1 quilômetro ainda para andar para chegar na boa prática. Não, para mim está faltando só 100 metros. Entendeu? Aí eu estou pertinho de chegar. Então, assim, isso dá um conforto para o gestor, né? Para ele dizer, olha, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Agora eu estou garantido, agora eu tenho que comprar as coisas. Isso, é igual o piloto, lá o copiloto, ele não sai com o avião antes de ticar todas as variáveis, né? É isso. E tem o painel de controle, papapá. Então, assim, aí, quando a gente está falando disso, a gente está dando uma contribuição para o segmento faça, não fique parado. Mas depois que você conseguiu olhar
o seu negócio, como você está trabalhando com seus, né, com toda aquela estrutura, pessoas, participante, auditoria, os patrocinadores, tudo isso, ele pode ter uma tranquilidade de dizer, eu fiz tudo que eu precisava. Então, a nossa contribuição é uma contribuição relevante no segmento, quando a gente está fazendo, né? Então, a gente tem gente que está conosco há 20 anos fazendo avaliação, né? Porque não muda. Não muda. Muda a lei, né? Muda a lei. E a lei não mudou até hoje, né? Porque está lá na Resolução 13 validando, né? Olha, a gente está indo aqui para os minutos finais. Eu vou fazer algumas considerações como eles, Chico agora, e Paula são especialistas, vocês me corrijam. Então, para você que não pegou todo esse episódio, assista e eu sempre recomendo papel, caneta ou lápis e um bloquinho, porque tem muito aprendizado aí. Você pagaria horrores para estar com esses dois, aqui no bate-papo. Mas assim, é trazer insights. Não dá para trazer 20, 30 anos de experiência em 1 hora nesse podcast, mas insights são possíveis. Então, vamos ver se eu estou certo aqui na minha interpretação. Primeiro, gente, nós viemos aqui falar sobre governança, especificamente governança corporativa e controles internos para o segmento chamado Previdência Complementar. Daí o Chico e a Paula aqui, o especialista. E o que eu percebi aqui? Primeiro, esse setor tem uma legislação específica, tem resoluções específicas sobre governança. Outra coisa, a profundidade hoje não é qualquer pessoa, qualquer CPF que senta na cadeira de um dirigente. Ele tem que ser certificado, na verdade ele tem que ser certificado ou recertificado de maneira contínua. Por quê? Ele tem risco de fazer a gestão fiduciária aí de 13% do PIB, 8 milhões de vida, 8 milhões de família, talvez esteja aí. Então o risco aliás, o setor é muito sério, então as pessoas não podem ser diferentes. A outra questão que ele trouxe, que agora olhando aqui, eu vi que o trabalho que vocês fazem, e eu assim já atuei, sou conselheiro de fundo de pensão, mas já atuei no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, hoje eu estou em conselhos de comitê de investimento, sou líder aqui na J. Santos Consultores desde 2011, atuando com os fundos de pensão, mas essa área deles eu enxergo como um braço direito, esquerdo, não sei dizer, os dois, do Conselho Fiscal, que você acabou de falar. Porque eu fico imaginando, é um super conselho, né? Porque ele tem que entender, então, de investimento, atuarial, de gente. E aí ele vai lá e põe a caneta dele. Isso. É isso? Indicadores, orçamento. Fácil. Então, assim, se você quer ser conselheiro de fundo de pensão, é uma honra, mas você precisa de preparo. Que muitas vezes não é o preparo que a Paula falou de ser um gestor de carteira de investimento ou um auditor, não. Legislação específica, então dedicação também específica. E, para minha surpresa, ele me disse que, olha a pergunta que eu fiz, dos riscos. Aí ele começou com 40, na minha cabeça, só isso. Aí ele terminou, não, 40 que chega a 3 mil, quase 4 mil. Parou, humanamente possível. E a resposta foi, não, tudo isso tem um método, tem um sistema. E aí eu quero te perguntar, esse método desse sistema, ele é para fundo de pensão ou mais algum setor? Porque 4 mil riscos... Não, o método e o sistema são para quaisquer empresas, organizações. Nós temos uma quantidade importante de clientes que são seguradoras, nós temos clientes que são fintechs, né, instituições financeiras que usam o nosso sistema, insurtechs, ok? Então, assim, o sistema, o método e o sistema, eles são para todos, assim, né? Quando você fosse pensar, por exemplo, que controles eu tenho para esse risco, aí você deveria pensar, para essa organização, um controle pode ser específico. Pode ser que no dicionário dos 40 riscos, algumas não tem, alguns tem outros, né? Então, o uso tem que ser específico. A aplicação do método é caso a caso, mas o método é para todos. Nós temos
são 20 e tantos anos aí de experiência aplicando o método com sucesso. Não teve um caso até hoje que a gente tenha saído pensando não deu certo o método. Não é, o método não se viabilizou naquela condição. Trabalhamos para grandes empresas, enfim, o método funciona. A gente tem resultados, né? Quando a Paula falou, nós temos clientes usando essa metodologia há 20 anos. Né? Então, lá com a resolução 13 começou, 2006 ela fez a primeira avaliação, está fazendo a 20º ciclo anual de avaliação de risco este ano. Né? O que você observa quando você pega um caso desse? Né? Que a melhoria, que os controles sempre vão melhorando. O nível, né, como você compara o controle com o padrão, se afere a sua distância do padrão. Então, a sua distância global vai em relação aos padrões, sempre vai diminuindo. Ou seja, seus controles vão melhorando. E qual é o efeito disso? Né? As perdas se reduzem. Ou seja, a efetividade da gestão de risco. Perdas financeiras. Isso. Entendeu? As perdas, a quantidade de eventos de perda reduz e o efeito, né? A severidade desses eventos também se reduz. Né? Então, assim, isso a gente faz com estudos comparados. Você pega uma pessoa, né, uma organização que está no início dessa caminhada, fazendo seu primeiro, segundo ciclo, compara com uma que já está madura, você vê o efeito em termos de perda. Você vê o que está acontecendo numa e o que está acontecendo na outra. Né? E a diferença entre elas é a maturidade na gestão de risco. Então, nós temos na PFM uma experiência consistente, né, para afirmar que a gestão de risco traz resultado. É difícil medir. Né? Sabe por quê? Assim, quando você tem bons controles, o risco não se manifesta. Então, aí a boa gestão de risco, no fundo, economicamente, é difícil ela aparecer. Você precisa ter essa visão comparativa. Porque se os controles estiverem funcionando bem, o risco não está se manifestando. Então, isso, olha aí, entende? Público. Vocês entenderam? Os riscos não vão se manifestar se você tiver bons controles. Ou vão se manifestar menos vezes, vão se manifestar de uma maneira mais suave, menos severa. E aí você tem uma tendência. Qual é o perigo disso? Falar que está tudo bem e relaxar os controles. Para que eu vou ficar gastando dinheiro nessa equipe, nesse sistema, nesse negócio de controle, se aqui é esse mundo maravilhoso? Então, assim, né, bom, enfim. Mas essa decisão é bem menos comum. Então, as pessoas mantêm controles maiores, né? A cultura, vem uma cultura. Aí vem. Aí, para que eu vou abrir mão desse controle? É essa que, no fundo, a grande maioria fala, não, o valor é percebido. O valor é percebido. Então, aí você acaba tendo mais controle. E né, as organizações ficam mais rentáveis mesmo, você gera mais valor, você cria valor no longo prazo, você melhora a condição do participante, né, você contribui para esse negócio crescer, valorizar. Tal. Meus amigos, eu acho que a gente está falando aqui já dá para ir para o fechamento, mas eu vejo, na minha visão, tá, gente, por onde eu passei. Primeiro que vocês contribuem para... Eu sempre brinco aqui, os meninos sabem, a pessoa da caneta assinou, coitado. Vocês contribuem assim como contribuem uma auditoria, eu sei que não são auditores, mas trabalham juntos, cada um tem a sua metodologia e se soma. E outra que eu vi que assim, eu achava que era só para fundo de pensão, não é, você já falou seguradores, então você que tem a caneta na mão, preste atenção aí, siga o Chico, a Paula ou a PFM, né, que estão aí na rede. E agora, chegando aqui para o final, não tenho como deixar de agradecer esses dois pela aula, né, e quero chamar uma contribuição do Francisco, que eu estou vendo ali um livro, se você puder pegar aí atrás de você, por favor, porque o Chico e a Paula também são escritores do sistema de previdência complementar. É lógico, olha aí, é lógico que cada um na sua área. E foi desse livro, Caminho das Pedras,
tirado por dirigentes e consultores, que eu e Francisco iniciamos a nossa jornada mais próximos de parceiros. Daí explicar dele estar aqui nesse bate-papo. E nesse livro, qual que foi o capítulo aí, você lembra que você tratou sobre? Eu tratei sobre gestão de riscos relacionados com LGPD. Olha aí. Era um momento ali que a gente estava naquele momento ali de LGPD. Então, dúvidas, né? E os impactos aqui. Então, tem um capítulo que fala sobre isso aqui. Então, LGPD, eu poderia ficar com ele mais outro episódio, mas ali já tem instruções importantes, porque a LGPD veio lá em 2018, entrou para valer em 22, mas assim, ela continua. Então, vale a pena. Obrigado, viu, Francisco, pela contribuição desse livro. Eu sei que o Francisco e eu vamos escrever juntos o ano que vem sobre uma temática que é muito importante. Aguardem, logo eu estou chamando vocês aqui para entender sobre essas publicações. E a Paula, eu agradeço porque ela também é escritora do sistema, acabou de lançar um livro, Mulheres na Previdência. Então sigam ela para vocês entenderem o poder que é ter uma mulher no assento de dirigente nesse nosso setor ou em qualquer outro, na verdade. Então, além de mães, esposas, são dirigentes, são profissionais e eu tenho que bater palma, né, Francisco? Com certeza. Então, eu agradeço os dois e termino com uma frase. Na verdade, a frase não, a frase vem de vocês. Uma pergunta e vocês soltam. Pelas damas ou você? Primeiras damas. Ah, mas ele é um gentleman. Ele é. Olha só, para os dois. O que faz brilhar os olhos de vocês como pessoas e empresários? O que te faz brilhar esses olhos? Bom, Fala isso aí daí pro seu público. olha, isso daí eu tive que pensar isso para escrever a parte do livro, 2 livros, né, que eu escrevi. Mas é assim, ó, o que brilha os olhos, que esquenta o coração, é a gente contribuir com a valorização das pessoas, né? Com a ideia de que as pessoas estão melhores porque você existe, porque você trabalha, porque você está fazendo aquilo com boa vontade, com carinho, com a compreensão e a profundidade técnica necessária para o desenvolvimento das pessoas, né? Do segmento e tudo mais. Isso me encanta, né? Nos encanta, isso aí eu posso até falar, que o segmento de previdência, ele é encantador. Ele é encantador porque ele leva as pessoas a terem uma vida boa, digna, confortável, quando você já não pode mais fazer grandes coisas, né? Quando você está mais velho, quando você pode não ter nem pensado tanto assim sobre o que você ia ser, e você tem a vida, às vezes você cuida de netinho, às vezes você contribui para a escola do netinho, tem um monte de pessoas que estão vivendo assim, né? Então, me encanta isso me encanta. Todas as vezes que eu posso e penso o que é a minha contribuição, né? Nossa contribuição, né? Assim, junto, mas a minha contribuição com esse segmento, eu acho ele relevantíssimo. É a segurança que É lá gostoso, na frente o dinheiro vai estar gostoso. lá, cuidado de maneira segura para as Justo, novas né? gerações. Justo. Olha, eu, Né? Não é palpite verdade? era- Não, mas tá certo, é isso mesmo. eu tô Não, falando mas é que porque. difícil, gente, Não é? desculpa. Mas é normal. É o que a gente pensa junto, não é? É. A gente pensa. Quem trabalha nesse segmento é encantador. A gente se emociona com ele. E o Chico, vai querer vir na nossa também? Você iria facilmente, né? Realmente brilha os olhos. O problema da Previdência é, se não o maior, né? Um dos maiores problemas econômicos do país e do mundo. Não é só um problema brasileiro. Então, assim, você pensar a dimensão desse... A gente tem tantas coisas na economia, né? Que às vezes chamam a atenção imediata, assim, numa coisa assim, o déficit fiscal desse ano, e você precisa resolver. E é esse ano, então assim, você sai, né, com... Mas o problema da Previdência é um problema que ele tem uma questão assim, de longo prazo. Você pode deixar isso para resolver daqui a pouco, se não consegue um quórum, vai passando, né? E não está resolvido. Um problema social. E esse é um problema social, um problema sério, isso que a Paula mencionou, né? Como
a questão de como resolver o problema da dignidade, né, econômica, financeira das pessoas na sua velhice é um belíssimo problema. Então, assim, né, eu me encanto com esse problema também. E me encantei com ele na época de escrever minha tese de doutorado, por isso que eu fui... Isso tem muito a ver com a história da PFM e com a presença que a PFM tem no segmento de previdência complementar. Mas tem muitas coisas também que me fazem brilhar os olhos, né, mais ou menos relacionadas com isso. Uma sem dúvida, pensar que, olhando para essa consequência social do nosso trabalho, que a Paula mencionou, né, pensar que as pessoas de qualquer idade, desde crianças, né, dentro da sua capacidade intelectual, sei lá, conseguem entender este problema da Previdência. Então, tem uma questão aqui que me faz brilhar os olhos, que é a educação financeira. Nós somos muito, muito, muito pobremente educados financeiramente no Brasil. Eu digo isso em primeira pessoa como um brasileiro médio, entendeu? A quantidade de juro que a gente aceita pagar ao longo da vida nas prestações sem juros, né, que oferecem para a gente. Do carnê. Aquele carnê, enfim. Então, assim, eu me encanto com essa questão, me faz brilhar os olhos, pensar que a gente está contribuindo para... Transparência, isso, né? né? Para clarificar. Isso, esclarecer para esse esclarecimento, buscar projetos, buscar coisas que possam, né, na universidade, a gente buscar projetos de extensão universitária para interagir com a comunidade, para falar com as crianças, com os jovens, conscientizar, um dia você não vai mais poder trabalhar. Isso. Não é questão que o mercado de trabalho quer ou não quer, não é questão de etarismo. Vai chegar uma hora que você não vai poder mais. Olhe para os velhos, aprenda com a velhice, né, das pessoas. Você vai ver que chega uma hora que você não pode mais, você não consegue mais. E você vai viver do quê? Então, os limites da Previdência Oficial estão dados. Nós não vamos ter, ok? Não tem a solução na Previdência Oficial. Na Previdência Oficial não tem uma solução. Mas também quando eu penso nas... Mas a gente contribuiu até para esse negócio aí que nós somos, personagem de livro para criança, verdade, não é? Verdade. Os titios da Previdência. O titio da Previdência, exatamente. Agora, posso colocar uma pimenta aí para fechar? Pode. Olha só, esses dois são magníficos. Estão convidados para outras vezes. Chico falou de LGPD, eu já pensei em outras coisas. Então, está convidado. Você também para falar do livro Mulheres. E, gente, olha só, isso que ele colocou, eu sinto ele também na prática social. Na prática social de resolver o problema da educação financeira e previdência, ele é hoje do Conselho Fiscal da Anesp, que é uma associação de empresários que resolveram se juntar para disseminar a educação financeira, a previdência complementar, a governança corporativa e tantos outros serviços que os prestadores que estão lá, que somos, na verdade, fundadores da Anesp, então uma associação de empresários, a gente quer, na verdade, levar isso a todo o Brasil, né? E por isso nos juntamos, porque um só não consegue. Agora, vários, a gente tem a ideia de espalhar isso que a gente conversou aqui e muito mais para o Brasil. Então, se você que é líder, você que é empresário, quer entender de previdência complementar, de educação financeira, de tudo que gera a governança sobre os investimentos e o dia a dia da operação, busque a Anesp, que a gente tem profissionais qualificados para te dar uma visão de presente e futuro, ok? Então, eu agradeço, peço que você siga o canal da J. Santos, compartilhe esse vídeo, não deixe de pegar o seu caderninho de anotações e curtam também esses dois aqui nas redes sociais deles e principalmente qual é a principal da PFM, como eles acham? LinkedIn, PFM está muito presente no LinkedIn, PFM Consultoria e no Instagram também, PFM Consultoria. Então, meus caros, gratidão por essa 1 hora de aprendizado. A
Então, é melhor do que estar no... né, não vou falar da propaganda, né? Do que estar nos streaming da vida, só Isso. passando pelo celular. Aqui foi uma verdadeira aula inicial sobre previdência e governança. Forte abraço a todos vocês. A gente agradece, né, por Obrigado, esse obrigado. evento aqui, que Gratidão. foi uma delícia conversar, né? Uma hora que Ah. passou rapidíssimo da gente conversar, né, um assunto mais gostoso, né? Né? Então, estamos felizes todos. Voltem sempre. Obrigado, Amém. obrigado. Contem conosco, né? A Anesp, a J Santos são uma parceira importante, estamos juntos. Pode Isso. contar com o PFM, com o Chico Exatamente. Fernandes, Paulo Aranha. Isso. Tamo É isso. Tá bom? Amém. Obrigado, gente. Um Obrigada. abraço. Até mais.